George Soros. Então, são essas simplificações que são construídas, entendeu? E, enfim, essa é uma revista muito interessante. A outra fala sobre China, Taiwan, sobre crescimento do poder chinês, e tem tudo a ver com essa discussão que a gente está tendo. Porque, no fundo, o mundo novo que está vindo é um mundo em que a potência americana se adapta à chegada da potência chinesa. Tudo que a gente está vendo, essa operação na Venezuela, é sobre a China. Assim como, em última instância, a guerra na Ucrânia é sobre a China. E, naturalmente, a guerra que haverá entre China e Taiwan é sobre a China. Em última instância, o mundo vai se conformando entre um duelo entre essas duas potências, que é o que o pessoal fala muito, que é a tal da armadilha de Tucídides. Digite 1 se você sabe que é a armadilha de Tucídides, digite 2 se você não sabe, e digite 3 se você quer que eu explique. É um conceito, não sei se é um historiador americano, um cientista político americano que fez em cima do livro da Guerra do Peloponeso, do Tucídides, grande livro, falo pra todos lerem, tá? Tá, vou explicar aqui que é a armadilha de Tucídides. O Tucídides é um dos maiores historiadores da história. Foi feio falar isso, mas o Tucídides é um dos grandes, tá? Se você não leu o livro A Guerra do Peloponeso, do Tucídides, você é bobo. Ah, então todo mundo que tá no chat é bobo? Sim. Eu também era bobo até não ler. Então eu deixei de ser bobo? Em parte, sim, deixei um pouco de ser bobo. Livraço, tá? E o cara conta a história da Guerra do Peloponeso. O Tucídides era um historiador, sim, mas o Tucídides viveu a Guerra do Peloponeso. Ele tinha um viés pro Atenas? Naturalmente tinha, tá? Mas o que foi a Guerra do Peloponeso? Né, eu tenho que explicar de maneira bem simples. É a guerra entre Atenas e Esparta. E, em última instância, a guerra também, em última instância, mas num escopo maior, a guerra entre a esfera de influência e o arco de alianças de Atenas versus a esfera de influência e o arco de alianças de Esparta. Esparta na Lacedemônia, a Atenas que pegava toda aquela região, inclusive pegava o Mar Egeu e outros lugares, pegavam colônias que eles tinham. Atenas com viés mais democrático, a Esparta com seu viés, vamos dizer, mais autoritário. E o que rolou? Esparta era uma potência, do ponto de vista militar, maior do que a Atenas. Era. Por mais que o Thiago Braga me bata, ele vai ver eu falando isso, ele vai falar, pô, Renan, cala tua boca. Os espartanos eram uma força militar. Os atenienses foram mais interessantes na guerra contra os persas? Sim. Atenas era Atenas. Dito isso, a potência estabelecida prévia era a Esparta. Mas, na antiguidade, a nação, o lugar mais rico, talvez o lugar mais rico do mundo, talvez o lugar era Atenas. São uns estudos sobre economia na antiguidade interessantíssimos, tá? Muito bons mesmo, que dão conta de que, assim, viver em Atenas, se você é uma pessoa de classe média em Atenas, você não era um escravo, basicamente, em Atenas, viver em Atenas era bom. Viver em Atenas era bom. Qualidade de vida, riqueza, você tinha renda pra consumir coisas e tal. A vida em Atenas era decentíssima. Em grande medida, viver em Atenas foi melhor do que viver na antiguidade durante o Império Romano e provavelmente grande parte da Idade Média tardia também, tá? Viver em Atenas era muito decente. Então, assim, Atenas, ela cresce muito economicamente, vive aquela era de ouro dela. E aí, quando você tem uma potência que tá ascendendo e tem uma potência dominante que vê a ascensão dessa outra, começa a ter uma tensão. E o Tucídides descreve essa tensão que havia entre Atenas e Esparta, entre Atenas que ascendia e Esparta que estava estabelecida, no início do livro. Então ele começa a contar as desventuras, as brigas, os conflitos proxy que tinham, né? Porque tinha um aliado de Atenas que brigava com o aliado de Esparta, aí o aliado de Atenas pedia ajuda para Atenas para interferir ali, aí o aliado de Esparta pedia ajuda para Esparta para interferir ali. Então você começava a ter todas essas brigas ali locais. E ao mesmo tempo, ambos temendo e se odiando mutuamente. Esta tensão gerada pela ascensão de uma potência versus uma potência já estabelecida, a isso um historiador, um cientista político americano, que agora não me tá vindo o nome na cabeça, deu o nome de armadilha de Tucídides, que é uma armadilha que acontece de maneira praticamente inevitável quando uma potência estabelecida vê a ascensão de outra. E aí você começa a ter brigas regionais, você vai esquentando o clima, ambas vão se preparando para a guerra e uma hora a guerra acontece, tá? Nós estamos enxergando isso. Então, este mundo novo em que o Trump ele começa a tomar controle das Américas é um mundo da armadilha. É assim, olha, a Esparta aqui, que seria nos Estados Unidos, tá se preparando, tá exercendo hegemonia na área vital dela. Isso é um processo natural. China também, não vai ter essa história. Como é que é? Taiwan é nosso. Eles vão começar a exercer poder em toda a região deles. E é natural, é um processo natural.
O mundo vai ter que se adaptar a isso. E querem que você escolha lado. As nações vão querer que, né, vão ser impelidas a escolher lado. A nossa situação é qual? O Brasil é um aliado com o governo do PT da China. O Brasil é economicamente dependente da China, muito dependente da China. Ao mesmo tempo que ele está na esfera de influência norte-americana. Não tem poderio econômico, não tem poderio militar, não tem interferência em termos de soft power na região. O Brasil, ele é um anão diplomático. Ele é gigante pela natureza, tá? Mas, tô fazendo né, um jogo de palavras bem bobo aqui, mas ele não é um gigante, infelizmente, de fato. Porque para ele ser um gigante, por mais que os pressupostos sejam gigantes, terra boa, terra rica, muita população, nós não tivemos o que toda nação séria precisa ter, que é uma elite inteligente, capaz, honesta, que olhe para a base da população de maneira generosa e que traga todos juntos para serem parte de uma nação generosa do topo à base. Nós precisamos ter uma nação generosa do topo à base em que faça sentido ser brasileiro. Seja você pobre, seja você rico. A nossa elite não fez isso, então nós somos uma nação fraca. Tá? Nesse contexto dessa guerra, né, que está esquentando entre China e Estados Unidos, a gente está numa posição muito perigosa. Volto a colocar, um país dependente da China, aliado à China, dentro de uma área de influência norte-americana. Aí os Estados Unidos começam a exercer poder e influência na nossa região. Aqui na Venezuela, a Venezuela faz fronteira com o Brasil, galera. Hello, a Venezuela faz fronteira com o Brasil. Nós estamos aqui vendo a potência norte-americana vindo na nossa região botar ordem na casa. Olha o recado que tá. O Petro da Colômbia tá pulando. Aliás, procura lá Gustavo Petro, ele fez um post no Twitter, um uso errado da onça, né? Botou uma foto de uma onça se abraçando com uma águia, um negócio pavoroso. Ô Gustavo Petro, não usa mais a onça, não, o senhor é patético. Vamos lá. Cadê? Caramba, o cara posta em 16 horas atrás. Esse aí. Olha que coisa vexatória, Riso. Já viu aquele cara? É um cara que chama Rivelino no Twitter, que ele fica fazendo umas linhas verdes quando você bota duas pessoas que tiram foto. Faz uma linha verde assim, ó. A águia, né? O cara é tão loser que ele bota a águia completamente ereta, então a águia tá reta. E a onça tá numa posição lá, se curvando pra águia. Ô, galera! Ô, Petro, que coisa humilhante. E o Trump dando um recado. Se nós quisermos, nós vamos destruir vocês rapidamente. Olha lá, a águia ereta. Ó. E a onça? Curvadinha. Não, tem que ser verde, isso. Você quer na verde? Tá vermelho. É isso aqui, ó. O cara mogou a onça. O Eric falou brutalmente mogado. O cara brutalmente mogou a onça. Você é uma vergonha, Gustavo Petro. E o Trump falou, se quisermos nós invadimos vocês da Colômbia também. Vamos depor todos. E aí sim a gente volta a lembrar, que é uma coisa muito humilhante pra nós latino-americanos. A gente volta a lembrar que assim, ó, se os Estados Unidos quiser, ó, tapão na mesa e tchau. Galera, cala a bola. Vocês da América do Sul, nós não estávamos dando a bola pra vocês, estamos cuidando de coisas no Oriente Médio. Estamos cuidando de coisas na Europa, cuidando de coisas na Ásia. Agora, eu resolvi botar ordem na casa. Uma visitinha em Caracas, derrubamos o Maduro. Agora podemos fazer... E pode. O problema é que, assim, a América do Sul tem que ser zona de influência do Brasil. O Brasil tinha que liderar a América do Sul. Do jeito que tá, a perda de poder relativo do Brasil nas Américas foi colossal. O Brasil foi tornado um cachorro caramelo. E esta é a merda. Né? O PT fica falando de soberania, né? Partido de pilantra, partido de vagabundo. O PT fica falando de soberania